Salve moçada da terceira série, turmas 3A, 3B, 3C. Aqui é o professor Feliciano gravando mais um vídeo de física para vocês, correto moçada? E vamos dando continuidade ao nosso estudo, certo? Então após a gente ver a parte lá sobre potencial elétrico, né? E eu passei inclusive já a avaliação parcial para vocês, eu estou recebendo essa semana do pessoal que vai já essa semana para a escola. Pessoal do G1, né? E a semana que vem eu vou estar recebendo do pessoal do G2, que vai na próxima semana. Então, entregar presencialmente, pessoal. Resolver lá a avaliação, procurar resolver com calma aí e entregar presencialmente, né? Essa semana e na próxima também. Falou? E agora a gente vai começar a ver assunto que vai estar caindo na nossa prova final, certo? Que são os circuitos elétricos de corrente contínua, certo? Que está aqui na página 80 do livro de vocês. Certo? Aqui a gente vai falar sobre corrente elétrica, né? E mais à frente força eletromotriz e equação do circuito, certo? Mas inicialmente a gente vai falar sobre a importância da corrente elétrica, né? Toda vez que tu vê uma cidade como essa aqui, ó, iluminada, né? Como uma grande cidade, aqui em Macapá também já de noite, tu vê bastante iluminado, tu vê a importância da corrente elétrica. Se não fosse a corrente elétrica, não teria energia para acender essas lâmpadas todas aí que iluminam a gente durante a noite e fazem funcionar nossos aparelhos elétricos, né? Então, toda essa modernidade, né, que hoje em dia o homem experimenta, ela se deve muito à energia elétrica, né? Se não fosse energia elétrica, seria muito difícil a vida moderna, né? Como a gente já experimentou naquela época do apagão aqui em Macapá, a gente viu como é difícil ficar sem energia elétrica, certo? E sem eletricidade, sem a corrente elétrica. E a gente vai ver exatamente isso agora nesse capítulo, certo? Corrente elétrica, certo? O que vem a ser a corrente elétrica? Então aqui ele fala, corrente elétrica. O que é corrente elétrica, certo? Em um fio metálico existe grande número de elétrons que estão fracamente ligados ao núcleo do átomo, certo? Os átomos de cobre, por exemplo, tipo de fio amplamente utilizado nas redes elétricas, a maioria dos fios que a gente usa na nossa rede elétrica são de cobre, eles têm total de 29 prótons no núcleo rodeados por 29 elétrons quando estão eletricamente neutros. No interior do fio de cobre, cada átomo pode formar um íon positivo ou perder um ou dois elétrons. Ao perder um ou dois elétrons, certo? Esses elétrons podem se deslocar por todo o interior do fio, sendo chamados de elétrons livres. À temperatura ambiente, os elétrons livres estão em movimento desordenado dentro do fio. Quando é estabelecido um campo elétrico sobre o fio, ligando as extremidades de uma pilha ou bateria, os elétrons livres sob a ação de uma força elétrica devida ao campo entram imediatamente em movimento ordenado, formando a corrente elétrica, certo? Então, a corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons, né, dentro de um fio, né? Ele mostra aqui, olha, um fio. Aqui os elétrons estão passando aqui e essa passagem dele, né? Essa passagem deles vão levando energia que faz com que essa energia possa ser transformada aqui, essa energia elétrica possa ser transformada em luz aqui quando passa pela lâmpada, correto? Então, o que é a corrente elétrica? É essa corrida dos elétrons, né, livres num fio, quando é estabelecido nesse fio uma diferença de potencial e que através de um campo elétrico, certo? Aí ele mostra mais aqui, olha, a definição. Essa parte laranja aqui mostra a definição. Quando um campo elétrico é estabelecido em um condutor qualquer, as cargas livres aí presentes entram em movimento sob a ação desse campo, certo? Então, quando a gente estabelece um campo elétrico em um condutor, as cargas livres entram em movimento, os elétrons livres entram em movimento. Dizemos que esse deslocamento de cargas constitui uma corrente elétrica, certo? Então, a corrente elétrica é nada mais do que as cargas correndo no condutor. Nos metais, a corrente elétrica é constituída por elétrons fracamente ligados, denominados elétrons livres em movimento. Então, é o que a gente mais vai ver, são essas dos metais, certo? Porque é nos metais que correm os elétrons livres, né? Nos líquidos, as cargas livres que se movimentam são íons positivos e negativos, enquanto nos gases são íons positivos, íons negativos e também elétrons livres, certo?
Só que o que vai interessar mais para nós é nos metais, porque nos metais a gente vai analisar a corrida dos elétrons, né? Que é onde acontece mais, certo? A intensidade da corrente nos metais, que a maioria dos fios elétricos que a gente tem são metálicos, certo? Sentido da corrente, certo? Em um condutor sólido, o sentido real da corrente elétrica corresponde ao sentido dos elétrons que estão se movendo com certa velocidade. Essa corrente é do polo negativo, potencial menor, para o polo positivo de potencial maior, né? Como a gente já viu anteriormente quando a gente estudou potencial. Então, o sentido real é o sentido dos elétrons, né? Que vão do negativo para o positivo. Entretanto, quando estudamos corrente elétrica, adotamos o sentido convencional da corrente elétrica, que corresponde ao movimento de uma carga positiva de mesmo valor, deslocando-se com a mesma velocidade, porém em sentido contrário, certo? Isso se deve ao fato de que, historicamente, o sentido convencional foi estabelecido antes da descoberta de qual cargas positiva ou negativa se deslocava dentro dos condutores sólidos. Então, como se estabeleceu isso sem saber que na verdade eram os elétrons que se deslocavam, os cientistas consideraram que seria uma complicação necessária adotar o sentido real para a corrente nos sólidos, pois teriam que modificar todas as leis estabelecidas até então. Então ficou o sentido convencional, certo? O sentido real é do negativo indo para o positivo, certo? Olha aqui, ó, saindo aqui do negativo da bateria, né? E indo para o positivo. Esse é o sentido real. Mas o sentido que a gente convencionou é o que vai do positivo para o negativo, certo? É o sentido convencional, certo? É o que a gente adota. O verdadeiro é o do negativo para o positivo, mas o que a gente adota é o do positivo para o negativo, beleza? Então aqui, ó, num condutor já dentro de um líquido, né? Aqui tem a corrente real, que são os negativos indo do negativo ao positivo e os positivos indo do positivo ao negativo, né? E assim é a convencional, que é indo do positivo para o negativo, certo? Aí ele mostra aqui num fio, né? Assim, o sentido real é os elétrons indo contra o sentido do campo, certo? Porque carga elétrica, carga negativa sempre vai no sentido contrário do campo elétrico quando ela se movimenta. A gente viu estudou isso quando estudou o campo elétrico, né? E o sentido convencional é indo no mesmo sentido do campo, certo? Então, na verdade, eles estão vindo contra o campo, mas a gente adota o convencional como sendo na mesma direção do campo, certo? Então, a corrente real está contra o campo e a corrente convencional a gente adota indo no mesmo sentido do campo. Beleza, pessoal? Aí vem intensidade da corrente, né? Que se deve muito a esse rapaz aqui, ó, o André-Marie Ampère, né? Físico francês que estudou a corrente e que dá nome à unidade de corrente, certo? Então, o que vem a ser a intensidade da corrente? Que é medida em ampere, né? Em homenagem ao nosso amigo Jean-Marie Ampère. Quando uma quantidade de carga ΔQ passa através da seção de um condutor durante o intervalo de tempo ΔT, a intensidade I da corrente nessa seção é a relação entre ΔQ e ΔT, ou seja, a corrente é igual a ΔQ dividido por ΔT, né? Quando a gente divide a carga pelo tempo, a gente tem a intensidade da corrente, certo? Então, se tu pega aqui uma seção do fio e tu fica vendo a quantidade de carga, né, que está passando aqui, esse aqui é no sentido real, né, no sentido convencional, aliás, que é no mesmo sentido do campo, ó. Aí tu vê as cargas passando aqui, aí tu vai ver a quantidade de carga que passa por tempo. Se passa muita carga, é porque a corrente tem uma grande intensidade, né, em pouco tempo. Se passa pouca carga, é porque a corrente tem uma intensidade pequena, certo? Se passa rápido as cargas por aqui, em pouco tempo, é porque a corrente tem uma intensidade grande. Se passa gastando muito tempo, ou seja, passa devagar as cargas, é porque a intensidade da corrente é fraca. Beleza, pessoal? Como foi o nosso amigo Ampère que estudou isso, a unidade de uma corrente elétrica é ampere. A gente vai ver a unidade de corrente elétrica é o A de ampere, certo? Corrente carga, que é coulomb dividido por tempo, que é segundo. E coulomb por segundo dá 1 ampere, certo? Unidade de corrente é 1 ampere. Beleza? A corrente pode ser de dois tipos. Ela pode ser corrente contínua e corrente alternada, certo? Então, o que acontece? A corrente contínua seria a corrente ideal, né? Que é aquela corrente gerada, por exemplo, por uma
por uma bateria, né? Não, se tu ligar um fio a uma bateria, ela emite uma corrente que não varia no decorrer do tempo, né? Uma corrente que vai sempre com o mesmo valor, que é chamada de corrente contínua, né? Quando faz o gráfico dela, ela é paralela ao tempo. O tempo vai passando aqui, mas a corrente tem sempre o mesmo valor. Já a corrente alternada, que é a corrente que a gente recebe na nossa casa, que vem da CEA, né? Ela é uma corrente que tem variações, ela tem pontos de alto e pontos de baixo, pontos de alto e pontos de baixo. Então, ela é alternada, né? E essa alternação pode até às vezes causar uma sobrecarga no aparelho elétrico ou coisa desse tipo, porque como ela alterna muito, às vezes ela tem um ponto muito alto, essa carga muito alta pode até queimar um aparelho. Por isso que quando tu vai ligar, por exemplo, um computador ou um aparelho mais sensível, tu tem que usar um corretor de corrente, né? Que ele faz o que? Ele pega essa corrente alternada e transforma em corrente contínua, né? Um retificador. Aí o que é que ele faz? Ele faz com que a corrente que vai para o aparelho seja contínua para evitar que o aparelho sofra alguma queima numa hora de pico da corrente, certo? Aí, outra aqui, olha um exemplo aqui mostrando o retificador. O retificador ele faz isso, ele pega uma corrente que é alternada e transforma ela em corrente contínua, beleza? Aí ele fala aqui uma outra coisa importante, que são os efeitos da corrente elétrica, certo? Quando uma corrente elétrica atravessa um condutor, ela pode provocar efeitos térmicos, químico, magnético e fisiológico, certo? Efeito térmico, também chamado de efeito Joule, é provocado por colisões entre os elétrons livres e os átomos do condutor. Esse efeito está presente principalmente nos aparelhos resistivos, como chuveiros, pranchas de cabelo e ferro de passar roupa, etc. O que acontece? Quando a corrente passa por eles aquecem, né? E eles aquecendo, eles aumentam a temperatura, né? Então, um chuveiro elétrico ele usa isso para poder aumentar a temperatura da água. Daí, com a pessoa que no local onde faz muito frio, ela pode tomar um banho com água quente, porque o chuveiro ele aquece, né? Ele tem lá uma questão resistiva que faz com que aumente a temperatura dele quando a corrente elétrica passa. Prancha de cabelo também, né? As mulheres usam para esquentar, para poder alisar o cabelo. O ferro de passar também, ele também tem essa questão de usar a corrente elétrica para aumentar a temperatura, né? Efeito térmico. O efeito químico ocorre quando a corrente elétrica atravessa soluções eletrolíticas, provocando reações químicas. Um exemplo de aplicação desse efeito é o processo de eletrólise, muito utilizado na galvanoplastia, em que objetos são recobertos com uma fina camada de metal, certo? Cromo, prata, níquel, etc. Esses efeitos químicos aí já são usados na indústria, né? Para fazer com que a corrente elétrica faça essa galvanização, né, das substâncias. O efeito magnético corresponde ao campo magnético que é criado na região em torno da corrente elétrica. Esse efeito está presente nos transformadores e motores e será estudado mais adiante, então isso a gente vai ver mais para frente. E o efeito fisiológico ocorre quando a corrente elétrica atravessa o corpo humano. Esse processo é conhecido como choque elétrico. Então, quando a pessoa entra em contato com uma corrente elétrica, ela sofre um choque elétrico. O choque elétrico pode ocorrer devido à descarga elétrica de um corpo carregado colocado em contato com o corpo humano, certo? Em dias secos, os veículos podem acumular cargas em sua lataria devido ao atrito entre o veículo e o ar. No instante que uma pessoa toca o veículo, poderá haver uma produção de faísca ou um choque, certo? Então, às vezes, em dia seco, quando tu pega no carro, tu pode pegar até um choque porque ele está eletrizado, né? Aí tu pode uma descarga elétrica. Os efeitos fisiológicos podem acontecer da seguinte maneira, né? Uma corrente menos de 1 mA, a pessoa nem percebe. Entre 1 mA e 2 mA, a pessoa sente uma pequena percepção, né? Tem um ligeiro formigamento. De 2 mA a 4 mA tem um choque brando. De 4 mA a 10 mA o choque pode ser grave com dor, né? Então já vai sentir até dor com esse choque quando a corrente aumenta um pouco mais.
De 10 miliamperes a 20 miliamperes, a pessoa fica com incapacidade de movimentar, se a corrente ser muito grande nela, né? O corpo dela fica travado, né? De 20 miliamperes a 50 miliamperes, existe paralisação até da respiração. E mais de 50 miliamperes, a pessoa tem fibrilação ventricular do músculo cardíaco, né? Movimento desordenado das paredes do coração. Então pode ter uma parada cardíaca a pessoa nisso aí. Mas da mesma maneira também a corrente também pode ser usada para ajudar, né? Porque existem aquele aparelho que é famoso desfibrilador, que dá um choque elétrico uma pessoa que esteja numa parada cardíaca e de repente esse choque pode fazer com que ela volte a bater o coração dela normal. Mas para evitar choques elétricos é recomendado que as pessoas usem nas tomadas, olha, esse protetor de tomada, né? Quando tem criança em casa, para que ela não toque lá dentro, né? Nos buraquinhos da tomada aí, e possa entrar em contato com o campo elétrico e ter um choque elétrico lá, com uma corrente elétrica passando por ela. Beleza, pessoal? Aí já na página 88 tem umas atividades que vocês vão resolver para nós aí, que é a 1, a 2 e a 3. Tentem resolver aí. No próximo vídeo a gente vai estar resolvendo essas aí. E também vamos estar dando continuidade com o assunto. Hoje já tem aula presencial. Falou, moçada, quem vai já hoje lá vai rever essa aula. A gente vai estar dando mais umas explicações também. Fiquem com Deus. Não esqueçam de levar a avaliação parcial, hein, moçada, presencialmente lá na escola. Fique com Deus, um abraço, deixe seu nome e turma no vídeo e até a próxima. Valeu, moçada!